Olá e bem-vindos ao Biopilates Deep Dive. Hoje, proponho que entremos juntos num exercício que parece discreto, quase preparatório, mas que na realidade é um verdadeiro laboratório de estabilidade e de consciência corporal. O Short Spine Prep, ou preparação para a coluna curta. É um exercício rico, subtil, em que cada plano de movimento é solicitado: o sagital, o frontal e o transverso. É também um momento privilegiado para sentir o papel dos adutores e a forma como a sua organização anatômica e funcional influencia diretamente a estabilidade da bacia e a fluidez da coluna lombar. Instalo-me com cuidado, porque no Short Spine Prep o ponto de partida condiciona toda a experiência. A barra de apoio está regulada na posição baixa, 2 molas são suficientes para dar ao carro uma resistência clara. O apoio de cabeça é ajustado para manter a nuca longa, sem compressão. Deito-me de costas. Imprimo a região lombar no carro. É a minha segurança inicial. As pernas estão estendidas em adução, em rotação lateral, colocadas numa diagonal que desce tão baixo quanto consigo manter sem perder o meu imprint. Os pés estão nas alças, tornozelos em flexão plantar, dedos delicadamente estendidos. Os braços alongam-se ao longo do corpo, palmas viradas para o chão. A partir daí, cada respiração torna-se uma preparação, cada detalhe ganha sentido. Inspiro e deixo as pernas rodarem para a posição paralela. Mantenho os joelhos estendidos e faço girar o bloco pernas-bacia em direção ao tronco, até que os isquiotibiais me lembrem do seu comprimento. A bacia regressa então suavemente ao neutro. Expiro e procuro um pouco mais de comprimento, sem forçar, como se quisesse dar tempo aos isquiotibiais para se abrirem. Inspiro novamente, introduzo uma rotação lateral, dobro os joelhos e acompanho numa dorsiflexão dos tornozelos, trazendo os calcanhares em direção aos isquios. Expiro, mantenho os calcanhares conectados, pressiono nas alças e estendo as pernas para empurrar o carro. Ao mesmo tempo, reencontro o meu imprint, volto à flexão plantar e deixo os dedos dos pés alongarem-se com leveza. 5 repetições claras são suficientes para que o gesto se grave no sistema nervoso. Mais tarde, quando a força e a precisão estiverem adquiridas, poderemos começar em neutro e lá permanecer. Mas para iniciar, o imprint oferece um enquadramento protetor e preciso. Este exercício exige um diálogo permanente entre estabilidade e mobilidade. Os abdominais profundos, em particular o transverso, desempenham o papel de um colete interno, comprimindo o abdômen para manter a estabilidade lombopélvica. A parede pélvica profunda associa-se para selar esse pavimento invisível. Os extensores da anca, o grande glúteo e os isquiotibiais trabalham em excêntrico durante o pivô, depois em isométrico, quando os joelhos fletidos mantêm a posição. No momento da impulsão, são os quadríceps, os adutores e os extensores da anca que assumem o movimento em concêntrico. Os oblíquos intervêm para estabilizar a bacia, sobretudo quando as pernas rodam em direção ao tronco e o risco de basculação é grande. Tudo é uma questão de timing e dosagem. O tronco permanece a grande peça estável, enquanto as pernas exploram as suas amplitudes em rotação, flexão, extensão, dorsiflexão e flexão plantar. O que faz a riqueza do Short Spine Prep é também o papel fundamental dos adutores. O adutor longo tem origem no ramo inferior do pubis e termina na linha áspera do fêmur. As suas fibras oblíquas, orientadas da bacia para a coxa, conferem-lhe a capacidade de trazer a perna para a linha média, modulando ao mesmo tempo de forma subtil a rotação medial e a posição da bacia. No Short Spine Prep, ele atua como uma cinta interna que mantém a bacia alinhada, impede deslizamentos laterais e regula as forças de torção. O adutor magno, mais volumoso e profundo, nasce da ramus isquiopúbica e da tuberosidade isquiática, e insere-se na linha áspera e no tubérculo do adutor. Esta arquitetura em leque permite-lhe combinar vários papéis:
adução franca, extensão da anca pela sua porção posterior e estabilização rotacional da bacia. Quando inspiro e as minhas pernas rodam em direção ao tronco, é ele que trava a basculação excessiva. Quando expiro e empurro, a sua porção anterior combina-se com os quadríceps para dar a impulsão. Juntos, adutor longo e adutor magno criam uma verdadeira dobradiça medial, um ponto de apoio que torna possível a fluidez global. Por trás dessa coordenação visível, esconde-se a fisiologia fina do músculo esquelético. Cada fibra muscular é uma célula longa, cheia de miofibrilas organizadas em sarcômeros. Essas pequenas unidades contráteis com os seus filamentos de actina e miosina deslizam umas sobre as outras para produzir tensão. O comprimento dos sarcômeros condiciona a qualidade da força produzida. Nem demasiado curtos, nem demasiado alongados, assim oferecem o rendimento ideal. É exatamente isso que procuro ao regular a minha amplitude no Short Spine Prep. As unidades motoras, organizadas pelo sistema nervoso, permitem recrutar primeiro as fibras lentas, resistentes e precisas, e depois as fibras rápidas, se o esforço o exigir. O transverso, com a sua orientação horizontal, funciona como um colete natural, aumentando a pressão intraabdominal e reduzindo as forças de cisalhamento sobre as vértebras lombares. A cada expiração, utilizo esse mecanismo. Estabilizo de dentro para fora e autorizo a mobilidade a desenvolver-se sem perigo. A respiração, precisamente, estrutura todo o movimento. Inspiro para acolher o pivô, expiro para alongar os isquiotibiais e para empurrar o carro. Essa sincronização não é um detalhe, é uma condição de segurança. Permite ajustar a pressão abdominal, reforçar a estabilidade e manter o gesto claro. A expiração, em particular, é o momento em que reúno. Os oblíquos guiam, os adutores sustentam, a bacia se organiza. O resultado, se observarmos com atenção, é um movimento fluido, centrado, em que cada plano coopera. O plano transverso para a rotação, o frontal para a adução, o sagital para a flexão e a extensão. Ao nível dos tornozelos, as dorsiflexões e as flexões plantares não são simples detalhes, fazem parte da cadeia de controlo. Uma dorsiflexão precisa ativa o tibial anterior, alonga os isquiotibiais e orienta corretamente a bacia. Uma flexão plantar subtil mantém as cingas vivas e transmite a força sem excesso. Nos joelhos, o alinhamento continua crucial. Rótula em direção ao segundo dedo do pé, nem em valgo, nem em varo, para que os adutores possam assumir plenamente o seu papel estabilizador. Na bacia, o sacro deve permanecer conectado ao carro. É a garantia de que o core trabalha e de que a região lombar está protegida. O Short Spine Prep, quando é realizado com essa consciência, torna-se uma verdadeira ferramenta de reprogramação. Ensina o corpo a estabilizar a bacia sem rigidez, a mobilizar as pernas sem compensações, a integrar os adutores na sua função plena. Prepara a tua coluna curta propriamente dita, mas vai muito além. Instala uma lógica de coordenação neuromuscular que será útil em todos os movimentos do dia a dia. Ajuda a prevenir desequilíbrios posturais, protege a região lombar, melhora a consciência corporal. 5 repetições bastam, desde que sejam precisas. Cada detalhe conta: a respiração, a simetria, o contacto do sacro, a justeza da trajetória. Quando termino a última repetição, tiro um momento para escutar. Muitas vezes sinto as costas mais longas, a bacia mais calma, uma coluna que respira melhor. As pernas estão mais leves não porque tenham trabalhado menos, mas porque trabalharam de forma correta. O Short Spine Prep é uma preparação, mas é também uma lição de estabilidade lombopélvica, uma lição de coordenação tridimensional, uma lição de precisão e de respeito pelo corpo. É isso que gosto de transmitir em Biopilates Deep Dive. A ideia de que um exercício aparentemente simples pode tornar-se uma porta de entrada para uma compreensão fina da anatomia, da fisiologia e da biomecânica. Aqui,
O adutor longo e o adutor magno deixam de ser apenas nomes num esquema e tornam-se atores vivos do movimento. O transverso deixa de ser uma linha num manual e passa a ser esse colete ativo que sustenta e protege. O Short Spine Prep ensina-nos que estabilidade e mobilidade não são opostas, mas complementares, que respiração e movimento são uma só coisa, e que a consciência transforma a execução em aprendizagem profunda. Obrigada por mergulhar comigo neste trabalho refinado. Continue a explorar, a respirar, a sentir. Cada detalhe conta, cada repetição é uma oportunidade para conhecer melhor o seu corpo. E lembre-se, o Short Spine Prep, longe de ser apenas uma preparação, é um verdadeiro laboratório de movimento consciente,